O pneu e a prece. Avenida Beira-Mar, Manaus, agosto de 2024. Chovia aquele sereno fino que grudava no rosto como suor de arrependimento. Eu, Zé Maria, borracheiro de mão cheia e língua afiada, estava debaixo da lona furada da minha barraca, amaldiçoando o santo dia em que nasci. Ou melhor, amaldiçoando a santa que todo mundo aqui idolatrava. Nossa Senhora Aparecida? Bah, essa aí só aparece para quem tem grana para botar vela de ouro na igreja. Cuspi, jogando a chave de roda no chão. O barulho ecoou no asfalto molhado, misturado ao som dos carros buzinando na Avenida Eduardo Ribeiro, onde o trânsito engrossava por causa da chuva. Era sexta-feira, véspera do arraial do sertanejo universitário, e a cidade fervia. Os estudantes da UFAM já estavam se esbaldando nos botecos da Praça da Saudade, cantando Pega na Minha Mão e Vem, enquanto eu, suado e com as mãos cheias de graxa, tentava consertar o pneu de uma Hilux que o dono jurava ter só furado ontem. Mentira. O cara rodava com o aro raspando no asfalto há semanas. Zé, e aí, vai demorar? Perguntou o Pleibe, olhando o relógio Rolex falsificado. Demora o que tem que demorar, meu rei. Se quiser milagre, vai na igreja da matriz rezar para Nossa Senhora, que eu sou só borracheiro, não faço milagre não. Respondi, secando a testa com o braço. Foi aí que o menino apareceu. Meu filho, Pedro, 7 anos, magro que nem vara de pescar, veio correndo da escola com a mochila do Homem-Aranha encharcada. Ele parou do meu lado, olhando fascinado para a ferramenta que eu usava para desmontar o pneu. Pai, hoje a tia falou que Nossa Senhora Aparecida protege a gente se a gente pedir, disse ele, com aquele sotaque manauara que engolia o R no final das palavras. Eu ri cuspindo no chão. Protege nada, filho. Se essa santa fosse boa mesmo, não tinha deixado sua mãe ir embora, né? Falei sem pensar, a dor ainda ardia. A Márcia, minha mulher, tinha me deixado há 2 anos, levando metade das minhas economias e toda a minha paciência. Desde então eu vivia amargurado, culando Deus, o destino e, principalmente, a tal da santa que todo mundo enchia de flores no 12 de outubro. Pedro baixou a cabeça, brincando com um pedaço de borracha que achou no chão. Não foi a primeira vez que eu falei mal da fé dele, mas dessa vez algo no olhar do garoto me incomodou. Era como se ele soubesse de alguma coisa que eu não sabia. O acidente. 2 horas depois, a chuva aumentou. O arraial do sertanejo já estava a todo vapor na Praça da Saudade, com os universitários dançando trembão enquanto a cerveja escorria pelos cantos. Eu estava quase fechando a barraca quando o celular tocou. Era a dona Cida, minha vizinha, ligando em pânico. Zé Maria, o Pedro tá na rua. Ele saiu correndo atrás da bola e quase foi atropelado na Eduardo Ribeiro. Meu sangue gelou. Saí disparado, esquivando dos carros, com a chuva batendo no meu rosto como chicotadas. Quando cheguei na esquina da Avenida Beira-Mar com a Rua 24 de Maio, vi a cena. Pedro, parado no meio da pista, congelado. Um ônibus da linha 010, lotado de universitários bêbados, vinha em alta velocidade, os freios chiando no asfalto molhado. Não teve tempo de pensar. Corri. Empurrei o Pedro com tudo que tinha e o ônibus me pegou de raspão, jogando meu corpo contra o poste da luz. A dor explodiu nas minhas costelas e o mundo girou. Ouvi gritos, buzinadas e então, silêncio. Só que não foi silêncio. Foi uma voz. Uma voz suave, feminina, que parecia vir de dentro da minha cabeça. Zé Maria, você não acredita, mas eu acredito em você. Abri os olhos. Pedro estava ao meu lado, chorando ileso. O ônibus tinha parado a poucos centímetros de nós. Os universitários, alguns ainda com copos de cerveja na mão, olhavam em choque. Um deles, um cara de camisa do Jorge e Mateus, se ajoelhou do meu lado. Caramba, velho, como você fez isso? O ônibus estava a 80 km/h, não tinha como você ter tempo. Eu não tinha resposta, porque eu sabia que não tinha sido só eu. O milagre que ninguém vai acreditar. 3. O milagre que ninguém vai acreditar. 3 dias antes, eu tinha xingado Nossa Senhora Aparecida. Não foi um xingamento qualquer, daqueles que a gente solta sem querer quando o parafuso da roda não sai ou quando o cliente some sem pagar. Foi de propósito, com raiva, com aquela teimosia de homem que acha que sabe mais que o mundo. Estava na minha bancada, na Avenida Beira-Mar, quase em frente ao bar do tio Zeca, onde os universitários da UFAM se juntavam para ouvir sertanejo universitário no último volume. Era agosto, chovia aquele chuvisco fino que não molha direito, mas deixa tudo úmido e abafado. O cheiro de borracha queimada misturava com o de cerveja derramada na calçada. Um carro parou na minha frente, um Corsa velho, com o pneu mais furado que já vi na vida. O dono, um garoto de uns 20 anos, desceu com cara de quem estava mais preocupado em voltar pro rolê do que em consertar o carro. Ó circunflexo meu, faz rápido, hein? Tô perdendo a festa. Olhei pro pneu, depois pro relógio. Era quase meia-noite. Rapidinho, isso aqui vai demorar, meu filho. E olha, se fosse você, eu rezava pra Nossa Senhora Aparecida, porque esse pneu tá uma merda.
O garoto riu, tirando o boné da Marília Mendonça para coçar a cabeça. Ah, Zé Maria, para com isso, velho. Deus é amor, mas pneu furado é contigo. Foi aí que eu perdi a paciência. Pois é, mas Nossa Senhora não tá nem aí para você, não. Se tivesse, não deixava você sair dirigindo bêbado desse jeito. O garoto fez uma careta. Ué, mas eu não tô bêbado, não. Não, então porque você tá cheirando a cachaça que nem um boteco na Laranjeiras. Ele riu de novo, mas dessa vez com vergonha. Tá bom, mas também não precisa xingar a santa Nemeu. Xingar, eu não tô xingando, tô falando a verdade. Se ela fosse tão poderosa assim, não deixava o mundo desse jeito, não deixava meu filho. Parei, engoli seco. O garoto ficou quieto, como se tivesse percebido que tinha tocado num ponto que doía. Pedro, meu filho de 10 anos, que desde que a mãe dele foi embora para São Paulo, vivia colado em mim como se eu fosse o último pedaço de terra firme num mundo cheio de água. Pedro, que todo dia antes de dormir pedia para eu contar a história de como Nossa Senhora Aparecida tinha aparecido para os pescadores, mesmo eu dizendo que era tudo invenção. Pai, mas e se for verdade? Não é filho, o mundo não funciona assim. Mas naquele dia, na beira-mar, com o cheiro de chuva e cerveja no ar, eu sentia como se o mundo todo estivesse me provando que eu estava errado. O pneu ficou pronto, o garoto pagou, deu uma gorjeta magra e foi embora, acelerando como se o diabo tivesse pegado no seu pé. Eu fiquei olhando, balançando a cabeça. Esse aí não vai durar até o amanhecer, falei pro meu ajudante, o Damião, que estava limpando uma chave de roda com um pano sujo. E daí, Zé, não é problema seu. É quando o cara bate o carro e mata alguém, Damião. Ele deu de ombros. A vida é assim, cada um colhe o que planta. Eu ia responder, mas então ouvi um barulho de motor ligando. Era o Pedro, sentadinho no banco do meu Fusca 78, tentando dar a partida sem pisar na embreagem direito. Pedro, para com isso, menino. Corri até o carro, tirei a chave da ignição e olhei feio para ele. Quantas vezes eu já falei, não mexe no carro sem eu estar junto. Mas, pai, eu só queria ajudar. Seu olhinho estava brilhando, não era de raiva, era de medo, medo de me decepcionar. Respirei fundo. Vem cá. Peguei ele pela mão e levei até a bancada. Tirou um terço velho do bolso da calça. Isso aqui é da sua mãe. Ele balançou a cabeça. Não é seu, eu vi você guardando no armário. Fiquei quieto, não sabia que ele tinha visto. Por que você não reza mais, pai? Porque não adianta, Pedro. Mas e se adiantar? Olhei para ele, tinha a mesma cara da mãe quando ela ainda acreditava que a gente ia dar certo. Vamos embora, já tá tarde. No dia seguinte, Pedro insistiu para a gente ir na missa do borracheiro cético. No dia seguinte, Pedro insistiu para a gente ir na missa do meio-dia na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Chovia aquele chuvinha fina que molha sem a gente perceber, do tipo que faz o asfalto da Avenida Beira-Mar brilhar como se tivesse óleo derramado. Eu, claro, resisti. Pai, é domingo, a gente pode ir. Tem até o Padre Novo, aquele que canta sertanejo na homilia. Sertanejo universitário na missa? Isso é sacrilégio, menino. Soltei, mas já sabia que ia perder a batalha. Pedro tinha aquele jeito da mãe de me enrolar sem eu notar. Acabamos indo. Eu de camisa social amassada e botina suja de graxa. Ele, todo arrumadinho com a camisa do Inter que ganhei no ano passado. A catedral estava cheia, aquele cheiro de incenso misturado com o mofado das madeiras antigas. Quando o padre começou a tocar Deus e eu na estrada no violão, até eu, que não acreditava em nada, senti um nó na garganta. Pedro cutucou meu braço. Viu, pai, até na igreja tem sertanejo agora. Isso não é sertanejo, é brega com batina, resmunguei, mas não consegui segurar o sorriso. Na hora da comunhão, ele puxou minha manga. Vai, pai, a senhora tá te chamando. Olhei para o altar, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, toda iluminada, parecia me encarar. Não era a primeira vez que eu sentia aquilo, uma pressão no peito, como se alguém estivesse me cutucando por dentro, mas eu virei as costas. Não, filho, isso é para quem acredita. Pedro não insistiu, mas no caminho de volta, enquanto a gente esperava o ônibus na Praça da Saudade, ele falou baixo. Um dia você vai precisar dela e ela vai estar lá. Tá bom, profeta, brinquei, mas a voz saiu mais seca do que eu queria. Na segunda-feira, o movimento na borracharia estava louco. Um caminhão da Coca-Cola furou 2 pneus na BR-174 e o motorista, um baiano gordo chamado Seixas, estava puto da vida. Ó circunflexo, Zé, se não consertar isso agora, eu perco a entrega e sou demitido. Calma, Seixas, que eu tô aqui, gritei, já suando para desmontar a roda.
Pedro estava ajudando a organizar as ferramentas quando ouvi o barulho, um estrondo seco, como se alguém tivesse jogado uma pedra no chão. Virei para ver e meu sangue gelou. Um carro desgovernado, um Gol bola velho, vinha descendo a rua dos Barés sem freio, zigue-zagueando. E bem na frente dele, parados no meio-fio, estavam 3 crianças, o menino do seu Antônio, a filha da Dona Maria e meu Pedro. Não pensei, corri. Mas eu estava longe demais. O Gol vinha em linha reta, a roda traseira já solta, o motor chiando como um animal ferido. Pedro estava de costas, agachado para pegar uma porca que tinha caído. Não tinha como ele ver, não tinha como ninguém fazer nada. E então aconteceu. Uma mulher, não, uma sombra, apareceu do nada. Não era uma pessoa, era como se o ar tivesse ganhado forma. Ela segurou Pedro pelo ombro e puxou. O menino caiu para trás, rolando no chão, enquanto o carro passava a centímetros dele, arrancando faíscas do asfalto antes de bater num poste. Corri até ele, tremendo. Pedro estava pálido, os olhos arregalados. Pais, ela me empurrou. Quem, filho, quem foi? Ele apontou para trás, não tinha ninguém. Só o terço que eu tinha jogado fora anos atrás, pendurado num galho de mangueira como se alguém tivesse colocado ali agora. Naquela noite não dormi, fiquei olhando para o teto, ouvindo a chuva bater no zinco do barraco. Pedro ronca baixo como a mãe roncava. No dia seguinte, fui na igreja de São Sebastião, a que fica perto do mercado Adolfo Lisboa. Não entrei, fiquei do lado de fora, olhando para a estátua de Nossa Senhora que tem no jardim. Se foi você, obrigado. Falei sem saber se estava falando com Deus, com o vento ou com minha própria loucura. Não ouvi resposta, mas quando virei para ir embora, vi uma coisa que me deixou parado. No chão, bem onde eu estava, tinha uma pegada, não de sapato, de pés descalços, e ao lado uma moeda de R$1, aquela que eu tinha dado para. A moeda e a marca. A moeda que eu tinha dado para a menina cega na feira da Panair dias antes. A mesma que ela recusou 3 vezes, dizendo que Nossa Senhora já tinha pago. Eu insisti, joguei na sua lata de leite em pó e saí bufando, achando que estava fazendo caridade. Agora ela estava ali, brilhando no chão encharcado, como se alguém a tivesse colocado ali depois que eu virei as costas. E a pegada, molhada, fresca, não tinha ninguém por perto. Só eu, a chuva fina que não parava desde ontem e o cheiro de peixe podre vindo do mercado. Tá brincando comigo, é agudo, murmurei, pegando a moeda. A data estava desgastada, mas eu reconhecia o sulco que meu canivete tinha feito na borda quando raspei sem querer. Era ela, sim. Guardei no bolso da calça jean surrada, onde a costura já estava se soltando. Não contei para ninguém, nem pro Pedro, que acorda cedo para ajudar na borracharia antes de ir pro colégio. Ele já tem 15 anos, mas ainda acredita em Papai Noel. Não queria que começasse a duvidar de tudo. O dia que o asfalto engoliu meu filho. Era sexta-feira, dia de pagode no boteco do seu Zé, na Avenida Beira-Mar. Eu estava consertando um pneu furado de uma Hilux quando ouvi o grito. Pois, virei tão rápido que o macaco escorregou da mão. Pedro estava no meio da rua, parado como estátua, olhando para um ônibus articulado que vinha descendo a ladeira da Rua dos Barés sem freio. O motorista berrava, batendo no volante. Os pneus cantavam no asfalto molhado. Não pensei, corri. Mas antes que eu desse 3 passos, uma coisa aconteceu. Pedro não se mexeu, só levantou a mão como se fosse pegar alguma coisa no ar e o ônibus parou, não derrapou, não bateu. Parou seco, como se tivesse esbarrado numa parede invisível. O motorista desceu tremendo, branco como cal, os passageiros começaram a gritar. Eu cheguei ofegante, agarrei Pedro pelos ombros. Filho da mãe, você tá louco, porque não saiu correndo. Ele virou para mim com uns olhos que não eram mais os dele, ou eram, mas mais fundos, como se tivesse visto alguma coisa que eu não via. Pai, ela segurou o ônibus. Quem, Pedro? A moça de azul, a que estava do seu lado ontem na igreja. Meu sangue gelou, não tinha ninguém do meu lado ontem. A confissão do borracheiro. Levei Pedro para casa sem falar nada. A chuva tinha parado, mas o cheiro de terra molhada ainda colava na pele. Dentro do barraco, sentamos na rede furada e eu peguei a moeda do bolso. Isso aqui é seu, falei jogando para ele. Pedro pegou, virou, franziu a testa. É a moeda que o Senhor deu para a cega, né? Porque tá com você. Porque ela não queria, disse que Nossa Senhora já tinha pago. Silêncio, só o barulho do ventilador de teto rangendo. Pai do Senhor xingou ela, né? Engoli seco. Lembrei da noite que rasguei o santinho de Nossa Senhora Aparecida e joguei no lixo, depois que a Maria do Céu me deixou por causa da bebida. Essa santa não me ajuda nem fudendo, eu tinha gritado. Pedro estava dormindo, ou eu achei que estava. Xinguei, admito, mas foi antes de você nascer, antes de tudo. Pedro segurou minha mão, a dele estava quente, a minha suada. Ela não ligou para isso, pai, ela só esperou. O milagre que ninguém vai ver.
No domingo, fui na missa das 8h na igreja de São Sebastião. Não por mim, por Pedro. Ele estava quieto demais desde sexta e isso me assustava mais que se tivesse chorando. Quando o padre levantou a hóstia, eu não fechei os olhos como todo mundo. Fiquei olhando para a estátua de Nossa Senhora no altar e juro que por um segundo os olhos dela piscaram. Não contei para ninguém, nem para o padre nem para Pedro, mas quando saímos tinha uma mulher vendendo velas na porta. Comprei uma azul, a mais cara, e acendi. Pedro olhou para mim, sorriu, não precisou dizer nada. Naquela noite, enquanto ele dormia, fui até a beira-mar. A lua estava cheia, refletindo nas águas escuras do Rio Negro. Tirei a moeda do bolso e joguei no rio. Não por superstição, por grátis. A moeda e o rio. A moeda afundou sem barulho, engolida pela correnteza, como se o rio soubesse que aquele não era um pedido, mas um acordo. Voltei para casa com os pés molhados, a camisa grudada nas costas pelo sereno. Pedro ainda dormia, a respiração leve, os braços abraçados no travesseiro como se segurredasse um segredo. No dia seguinte, o sol acordou quente, mas a cidade ainda cheirava a chuva. Na oficina, o cheiro de borracha queimada e graxa misturava com o café coado na garrafa térmica que a dona Maricota, da padaria da rua 10 de Julho, deixava pra gente. O rádio tocava um sertanejo universitário, se for para ser feliz, que seja agora. Enquanto eu lutava com um pneu furado de uma Hilux que o dono jurava ter só esbarrado num buraco. Tá difícil, hein, Zé? Perguntou o Bill, meu ajudante, passando a mão suja de óleo no rosto. Tá, mas nada que um macete e uma reza não resolva, respondi sem pensar. Ele riu, mas eu senti o peso das palavras. Desde sexta, quando Pedro quase tinha sido atropelado na Avenida Beira-Mar justo no dia que eu xinguei Nossa Senhora por ter perdido a última nota de 20 no bolso rasgado da calça, algo tinha mudado. Não era medo. Era como se o mundo tivesse inclinado um pouco e eu estivesse tentando me segurar para não escorregar. Almocei um prato de tambaqui frito com pirão na barraca da tia Nair, perto do mercado Adolfo Lisboa. O calor apertava e o ventilador só empurrava o ar quente de um lado para o outro. Quando voltei, tinha um homem esperando na porta da oficina. Trajava terno, apesar do calor, e segurava um envelope marrom. Zé Maria? Perguntou com sotaque que não era daqui. Sou eu. Tô procurando um borracheiro que salvou um menino de ser atropelado semana passada. O senhor foi indicado. Fiquei parado, a chave de roda pesando na mão. Quem teria falado? A única pessoa que viu foi a moça da banca de jornais, mas ela nem parou para ajudar. Quem mandou? Perguntei desconfiado. Ele sorriu, tirou um cartão do bolso. Fundação Nossa Senhora Aparecida Obras Sociais. A senhora que o senhor conversou na igreja ontem disse que o senhor precisava de uma ajuda. Meu coração deu um salto. Não tinha contado para ninguém sobre os olhos de Nossa Senhora, nem sobre a vela, nem sobre a moeda. Que tipo de ajuda? Minha voz saía grossa. Uma bolsa de estudos para seu filho, escola particular, material, tudo. Ele abriu o envelope, dentro um papel timbrado e um cheque e um convite. A senhora gostaria que o senhor e o Pedro fossem à missa de ação de graças domingo que vem. Engoli em seco. A última vez que tinha ido à igreja foi por obrigação depois do susto com Pedro, mas aquela era diferente. Por que ela? Perguntei sem jeito, porque agora? O homem guardou o envelope de volta. Ela disse que o senhor jogou algo no rio ontem, que isso foi suficiente. Domingo amanheceu com o céu limpo, como se alguém tivesse passado um pano úmido nas nuvens. Pedro acordou animado, vestiu a camisa social que a vizinha emprestou, a minha não servia nele, e não soltou minha mão nem quando entramos na igreja lotada. O coral cantava Aparecida, ó Mãe Querida, e eu sentia o suor escorrendo pelas costas, mas não era do calor. Na hora da comunhão, Pedro puxou minha manga. Pais, olha! No vitral acima do altar, a luz do sol batia justo no rosto de Nossa Senhora, fazendo os olhos dela brilhar como se fossem de verdade. Não pisquei, não foi imaginação. Depois da missa, o padre nos chamou, entregou um terço de madeira escura, desgastado pelo tempo. Este pertenceu a uma mulher que doou tudo o que tinha para construir esta igreja. Ela dizia que Nossa Senhora não pede muito, só que a gente lembre que ela está olhando. Pedro segurou o terço como se fosse ouro. No caminho para casa, ele perguntou: Pai, a gente vai voltar aqui. Respirei fundo. A beira-mar estava cheia, os barquinhos balançando no rio, as pessoas rindo nas mesas dos bares. Augustinho cantava no rádio do carro parado no sinal. A vida é uma só e a gente não volta atrás. Vamos, filho, sempre que a gente precisar ou quando ela chamar. Porque aquele dia eu tinha entendido uma coisa: milagre não é só o que a gente pede, é o que a gente faz depois que. Aquele dia mudou minha vida para sempre, trazendo mais sentido à minha existência.